Olá pessoal, como eu havia prometido para vocês, uma aulinha de matemática, e o título hoje é Fração, cujos créditos pertencem à professora Rosimar Gouveia, Matemática e Física. Então vamos lá, é importante lembrar que as frações, é importante lembrar que nas frações o termo superior é chamado de numerador, enquanto o termo inferior é chamado de denominador. Lembre-se, numerador é a parte de cima da fração e o denominador é a parte de baixo da fração. Então tá aqui, ó. Numerador de cima, denominador o de baixo, tá certo? Não podemos esquecer que a fração, ela é uma divisão, tá certo? Onde você pega o número de cima, que é o numerador, e divide pelo número de baixo, que é o denominador. Então, já vamos colocando isso na mente. É numerador e denominador, tá? Vamos lá. Mas também precisamos lembrar que temos vários tipos de frações, tá? E aqui nós temos aí exemplos, exemplo de algumas. Então, nós temos aqui, ó, a fração aparente. Qual é a fração aparente, né? São frações em que o numerador é menor que... Voltando, são frações em que o numerador é menor que o denominador. Ó, numerador, a parte de cima da fração, que é o numerador, é menor do que o denominador, ó, a parte de baixo. Ou seja, representa um número menor que um inteiro. Então, se você pega 2, né, já falamos que a fração é divisão, você pega 2 e vai dividir por 7, ele vai dar menos que 1. Tá certo? Então, essa é a fração própria. A fração, no caso da fração imprópria, são frações em que o numerador é maior. O numerador é a parte de cima da fração, é maior. Ou seja, representa um número maior que o inteiro. Olha lá. Então, você tem na parte de cima o 5, na parte de baixo o 3. O numerador é o 5, o denominador é o 3. Fração, divisão, você pega 5 e divide por 3, vai dar... mais que 1, né? Então, maior que o número inteiro. Isso é fração imprópria. E nós temos aqui outra fração chamada fração aparente. O que é uma fração aparente? Tá? São frações em que o numerador é múltiplo, tá vendo? É múltiplo, tá? Ao denominador. Então, a parte de cima, ela é múltipla da parte de baixo, denominador. Ou seja, representa um número inteiro, tá certo? Representa um número inteiro. Aí, nós temos escrito em forma de fração aqui, ó. Você tem 6 dividido por quanto? Por 3. É uma fraçãozinha aqui. Então, o numerador é 6 maior, ó. É um número maior do que o número de baixo da fração. Se é divisão, então vamos lá. 6 dividido por 3, 2. Tá certo? E também nós temos aqui a fração mista. É constituída por parte inteira. Depois nós vamos falar bastante sobre isso, mas cada um no seu lugar, tá? E exemplos e tudo. É constituído por uma parte inteira e uma fracionária, representada por quem? Por números mistos, tá bom? Então, nós temos aqui, ó. Olha lá. Você tem um número inteiro e na fração nós temos 2 sextos. Então, a gente lê o quê? 1 inteiro e 2 sextos, tá certo? Vamos observar aqui, ó. Tá falando ali, né? Há outros tipos de fração. Quais são? Equivalentes, irredutível, unitária, tá? Fração equivalente, irredutível, unitária, egípcia, tá vendo? Egípcia, decimal, vamos lá? Decimal, composta, contínua e também tem aquela que a gente chama de algébrica, tá bom? Então, veja que são muitos tipos de fração. Vamos pegar um exemplo aqui. Um exemplo aqui bem clássico é aquele que a gente usa em forma de pizza, ó. Tá certo? Formato de pizza, temos aí uma pizza inteira,
tá vendo? E temos duas fraçãozinhas aqui, ó, 1/8 e sétimo oitavo, né? 7/8, tá bom? E aqui, vamos pegar um exemplo, olha lá. Eu criei um pequeno exemplo aqui para melhor entendermos. Bernardo comprou uma pizza conforme o desenho acima e comeu quantos pedaços? 2 pedacinhos. Letra A. Qual a fração que representa a quantidade, ó, quantidade que Bernardo comeu em relação a quê? A pizza toda, né? A pizza inteira. Ora, a pizza tinha quantos pedaços? Isso aqui, ó, é figurado, tá bom? Ou seja, eu não estou usando 7/8, 1/8, não. Eu estou usando a pizza toda e dizendo quantos pedaços o Bernardo comeu dela, tá bom? Então esquece essa fraçãozinha aqui dentro. Vamos trabalhar só com a que eu coloquei. Então, a resposta é o quê? Olha lá, 2/8. Por que 2/8? Porque ele comeu 2 pedaços, né? E a pizza toda tem 8 pedaços. Então, nós podemos escrever 2/8 ou 1/4. Por que 1/4? Porque aqui nós simplificamos a fração. Dividimos o numerador por 2 e o 8 por 2, tá certo? 2 dividido por 2 deu 1, tá aqui. 8 dividido por 2, 4. Onde 2 indica o quê? Quanto ele comeu. E 8 mostra o quê? O total de pedaços da pizza inteira, da pizza toda. B. Que fração... Tá aqui, ó, a letra B. Vamos lá na letra B. Que fração representa a quantidade de pedaços que restaram da pizza? A resposta está aí. As que restaram. Se ele comeu só 2 pedaços de pizza, né? Então, nós temos aqui, ó. Ficou o quê? 6 e o 8, porque a pizza inteira tem 8. Então, sobraram 6 pedaços, ficou 6/8, tá certo? Se você simplificar essa fração, você vai chegar em 3/4. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Vamos à letra C. A letra C, nós temos quanto aos pedaços que ele não comeu foram divididos com quem? Com Júlia, Carlos e Paulo, amiguinhos dele. Igualmente, quantos pedaços cada um recebeu? Aí é fácil, né? Porque se sobraram 6, você dividiu por 3, ó, 3 coleguinhas, 6 dividido por 3 deu 2 pedacinhos, tá bom? Letra D de dado. Escreva a fração que representa a quantidade que cada amigo do Bernardo recebeu em relação à barra inteira. Tá aqui. Em relação à barra inteira. Cada um recebeu quantos? 2 pedacinhos. A barra inteira não, desculpa. A pizza inteira, tá? Aqui tá escrito barra, mas é pizza inteira. Então, tá aqui. Cada um recebeu 2. Ela inteira tem 8 pedaços, cada um recebeu 2. Então, a gente escreve 2/8, ou simplificando, como já foi ensinado, 1/4, tá bom? E aqui, eu coloquei para vocês, aqui, um exercíciozinho, tá bom? Olha lá. Vou exercitando aí seu conhecimento. Miguel e Samuel compraram 3 paçocas e dividiram igualmente entre eles, tá bom? Tá aqui, ó, né? 3 paçoquinhas, eles compraram, Miguel e Samuel, tá certo? Olha lá a paçoquinha, 1, 2, 3, tá bom? Então, aí, qual a quantidade de pedaços que cada um recebeu? Qual? Tá bom? Aí... o ideal até seria você ir treinando mais exercícios. Eu vou passar mais para você, tá bom? Tudo bem? Vou passar mais exercício para a gente estar treinando e eu retomo com vocês logo mais, tá? Mais em breve a gente... Mas não se esqueça, nós falamos de fração. Não se esqueça que a fração ela tem numerador e tem denominador. Não se esqueça dos tipos de frações que nós falamos. Fração imprópria, fração própria, imprópria, fração aparente, fração mista, né? E os outros tipos aí de fração que nós falamos, tá bom? Porque matemática, gente, não é só continha não, viu? Matemática também tem perguntas. Por exemplo,
pode ser perguntado para você o que você entende por fração imprópria, fração própria, etc. Tá bom? Então, tudo de bom para vocês, boa aulinha, vamos treinar, tá bom, gente? Deus abençoe a todos. Fui, tchau.